Horror no Velho Oeste. A poeira avermelhada de Red Creek levantava com a passagem hesitante do xerife Ben-Hur. Sol já se escondia por trás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Mas uma sombra mais escura parecia engolir a pequena cidade. Desde o desaparecimento de Marta, a doce dona da estalagem, um medo palpável pairava no ar. Ben parou em frente ao saloon, as tábuas rangendo sob suas botas. As luzes bruxuleavam lá dentro, e o som abafado de vozes era menos animado que o costume. Ele sabia que precisava manter a ordem, mas um calafrio percorria sua espinha. Não era um medo de bandidos ou pistoleiros. Era algo mais sinistro, algo que ele não conseguia nomear. Dentro do salão, os cowboys bebiam em silêncio, evitando o olhar uns dos outros. A pianista, uma senhora de cabelos grisalhos, chamada Bess, tocava uma melodia lenta e melancólica. Ben avistou Jake, um jovem fazendeiro com o rosto marcado pela preocupação. Ele se aproximou, o distintivo de xerife, brilhando à luz das lamparinas. "Alguma notícia, Jake?" A voz de Ben era rouca. Jake balançou a cabeça, os olhos fixos no copo de uísque pela metade. "Nada, xerife. Ninguém viu Marta desde anteontem à noite. A porta da cabana dela estava aberta, mas ela sumiu." Um arrepio percorreu Ben. A cabana de Marta ficava nos arredores da cidade, perto do antigo cemitério, um lugar que sempre lhe dava uma sensação estranha. Na manhã seguinte, Ben montou em seu cavalo, Buck, rumo à cabana de Marta. O sol mal havia despontado e o ar ainda estava frio. Ao se aproximar da pequena construção de madeira, notou algo estranho. Pegadas na terra batida. Não eram pegadas humanas comuns, eram maiores, mais profundas, e terminavam em algo que parecia garras. Ben desmontou, a mão no cabo do revólver. Inspecionou as pegadas, seguindo-as até a porta da cabana. O interior estava revirado, a cadeira de balanço de Marta tombada, um livro aberto caído no chão, mas não havia sinais de luta, nem sangue. Apenas um cheiro sutil, quase imperceptível, como enxofre. Nos dias que se seguiram, outros desaparecimentos assolaram Red Creek. Primeiro foi o ferreiro, Silas, um homem forte e corpulento. Depois, a professora, Emily, uma jovem gentil e inteligente. A cada desaparecimento, as mesmas pegadas misteriosas eram encontradas perto das últimas localizações conhecidas das vítimas. O medo se transformou em pânico. Os moradores começaram a falar em maldição, em demônio, histórias antigas, sussurradas à beira da fogueira, sobre uma criatura sombria que vagava pelas terras do oeste sedenta, por almas voltaram à tona. Ben tentava manter a calma, buscando explicações racionais, mas as evidências apontavam para algo inexplicável. Uma noite, um grupo de cowboys bêbados jurou ter visto uma figura alta e esguia à beira do cemitério, com olhos que brilhavam como brasas no escuro. Eles descreveram uma sombra com um chapéu surrado e uma longa capa esvoaçante. Mesmo sem vento, Ben decidiu montar guarda no cemitério naquela noite. Levou consigo alguns homens de confiança, armados até os dentes. A lua cheia lançava sombras longas e distorcidas. Sobre as lápides, o silêncio era opressor, quebrado apenas pelo coachar distante de um sapo. Por volta da meia-noite, um uivo lúgubre ecoou pelas colinas. Não era o uivo de um lobo ou coiote. Era um som mais profundo, mais ameaçador. Os cavalos ficaram inquietos, relinchando nervosamente. Os homens apertaram seus rifles, os rostos tensos. De repente, uma figura surgiu. Entre as sepulturas, era alta e magra, envolta em uma escuridão que parecia absorver a luz da lua. 2 pontos vermelhos intensos brilhavam onde deveriam estar os olhos. A criatura se movia com uma agilidade sobrenatural, deslizando entre as lápides, como uma sombra. "Viva!"
Os cowboys abriram fogo, mas as balas pareciam atravessar a figura sem causar dano. A criatura soltou um riso gutural, um som que gelou o sangue nas veias de Ben. Ele soube naquele instante que não estavam lidando com algo deste mundo. A criatura avançou, rápida, como um raio. Um dos cowboys gritou ao ser agarrado por mãos frias e ossudas. Sua arma caiu no chão enquanto ele era arrastado para a escuridão entre os túmulos. Os outros homens recuaram em pânico. Ben permaneceu firme, o revólver em punho. Ele mirou nos olhos vermelhos e disparou. As balas atingiram o alvo, mas a criatura apenas cambaleou por um instante, antes de voltar sua atenção para Ben. Ben Carter. A voz era rouca, como se viesse das profundezas da terra. Você não pode me deter. O xerife sentiu um medo avassalador, mas tentou manter a compostura. Quem ou Kivalka? A criatura sorriu, revelando dentes pontiagudos e amarelados. Eu sou aquele que vem buscar o que me pertence. As almas desta terra foram prometidas. Antes que Ben pudesse reagir, a criatura avançou novamente. Ele desviou por pouco dos golpes rápidos e fortes, sentindo o cheiro fétido de enxofre se aproximar. Na manhã seguinte, apenas Ben foi encontrado no cemitério, inconsciente perto de uma sepultura recém-aberta. Dos outros homens, não havia sinal. O medo em Red Creek se intensificou, dando lugar a um terror paralisante. A cidade estava isolada, à mercê de uma força maligna que eles não podiam compreender. Ben acordou na sua cela, a cabeça latejando. O delegado Frank estava parado do lado de fora, com um olhar sombrio. Você está bem, xerife? O que aconteceu? Ben perguntou, a voz fraca. Ninguém sabe ao certo. Encontramos você desmaiado no cemitério. Os outros sumiram. As pegadas, elas estavam por toda parte. Ben se lembrou da criatura, dos olhos vermelhos, da voz cavernosa. Ele sabia que não podia ficar parado. Precisava proteger o que restava de Red Creek, com a ajuda de Frank e alguns poucos moradores corajosos. Ben começou a investigar. Eles encontraram antigos livros na biblioteca da cidade, falando de um demônio ancestral ligado a estas terras, que se alimentava do medo e das almas dos vivos. Aparentemente, um pacto havia sido feito há muitos anos, e agora a criatura estava cobrando sua parte. A única maneira de deter o demônio, segundo os livros, era encontrar o objeto sagrado que havia sido usado para aprisioná-lo séculos atrás. A lenda dizia que estava escondido em algum lugar nas montanhas, guardado por espíritos protetores. Ben sabia que a jornada seria perigosa, talvez suicida, mas ele era o xerife de Red Creek e jurou proteger seu povo. Ele reuniu um pequeno grupo de voluntários, montou em Buck e partiu rumo às montanhas amaldiçoadas, sabendo que a escuridão os observava a cada passo. A viagem pelas montanhas foi árdua e repleta de perigos. O terreno era acidentado, os caminhos traiçoeiros. A cada sombra, eles temiam encontrar a criatura. Durante a noite, ouviam uivos distantes e sentiam olhares invisíveis os observando. Eles encontraram uma velha cabana abandonada, um lugar sombrio e mal assombrado. Dentro havia sinais de uma presença maligna, runas estranhas pintadas nas paredes e um cheiro sufocante de enxofre. Um dos voluntários, um jovem chamado Billy, desapareceu durante a noite, seu grito de terror ecoando pelas montanhas. Os sobreviventes seguiram em frente, cada vez mais desesperançosos. A lenda do objeto sagrado parecia cada vez mais distante, uma mera fantasia para acalmar o medo. Mas Ben se recusava a desistir. Ele sabia que a salvação de Red Creek dependia deles. Finalmente, eles encontraram uma caverna escondida atrás de uma cachoeira. A entrada era estreita e escura, mas Ben sentia uma estranha força emanando de seu interior.
Com lanternas a óleo, eles se aventuraram nas profundezas da caverna. O interior era labiríntico, com passagens estreitas e câmaras. As pinturas rupestres nas paredes contavam histórias de antigas tribos e de um ser sombrio que aterrorizava a região. No centro de uma das câmaras, sobre um altar de pedra, repousava um pequeno amuleto de prata, brilhando fracamente na escuridão. Ben pegou o amuleto. Ao tocá-lo, sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Ele sabia que aquele era o objeto sagrado. Mas a jornada de volta seria ainda mais perigosa. Ao saírem da caverna, encontraram a criatura esperando por eles. Seus olhos vermelhos brilhavam intensamente na penumbra. Ela estava furiosa por terem ousado profanar seu domínio. Vocês não podem escapar! A voz do demônio ecoou pelas montanhas. A batalha foi brutal. A criatura era forte e rápida. Seus golpes carregados de uma energia sobrenatural. Os voluntários lutaram com coragem, mas um a um foram caindo, vítimas das garras e da fúria do demônio. Ben se viu sozinho, o amuleto de prata em uma mão e o revólver na outra. Ele sabia que suas balas não podiam ferir a criatura, mas talvez ele fosse a chave. Com um grito de fúria, Ben avançou contra o demônio, brandindo o amuleto. Ao se aproximar, o amuleto começou a brilhar com uma luz intensa, ferindo os olhos vermelhos da criatura. Ela recuou, urrando de dor. Ben continuou avançando, a luz do amuleto cada vez mais forte. O corpo do demônio começou a fumegar. A escuridão que o envolvia se dissipando. Ele gritou, um som agônico e desesperador, antes de se desintegrar em uma nuvem de poeira e fumaça. O silêncio voltou a reinar nas montanhas. Ben estava exausto e ferido, mas o demônio havia sido derrotado. Red Creek estava salva. Ao retornar à cidade, Ben foi recebido como um herói, mas a alegria era agridoce. Muitos haviam se perdido na luta contra o mal. A cidade nunca mais seria a mesma, marcada para sempre pelas sombras do horror. Com o tempo, a vida em Red Creek começou a voltar ao normal. As feridas cicatrizaram, mas as lembranças dos desaparecidos e da criatura sombria permaneceram. Ben continuou sendo o xerife, guardião da pequena cidade, sempre vigilante contra as trevas que poderiam espreitar no horizonte. Mas Ben sabia que o mal nunca desaparece completamente. Ele apenas adormece, esperando um momento certo para despertar. E nas noites escuras, quando o vento uivava pelas colinas, ele podia jurar que ainda ouvia um sussurro distante, um eco do horror que quase consumiu Red Creek. Um lembrete constante de que algumas feridas nunca se curam completamente, e alguns pesadelos nunca terminam de verdade. A tranquilidade de Red Creek era frágil, uma fina camada sobre um abismo de terror adormecido. E Ben, para sempre, sentiria o peso da responsabilidade de manter essa paz, sabendo que a sombra do cowboy demônio poderia retornar a qualquer momento, trazendo consigo uma nova onda de horror para o Velho Oeste.